E aqui vai um ponto importantíssimo, que os senhores precisam ter em mente também. Uma premissa indiscutível. Em regra, as súmulas são abstratas e genéricas. Em regra, as súmulas têm os textos muito sintéticos. As súmulas parecem textos legislativos abstratos. Então, nós temos que ter redobrado cuidado ao invocar e aplicar súmulas de não estar fazendo aquilo que eu disse, daquele defeito da psicologia, da confirmation bias. Por quê? Eu só sei qual é o espaço de incidência real de uma súmula se eu acessar os precedentes que deram origem a ela. Se alguém já fez este exercício, tenho certeza que se espantou, se maravilhou de forma negativa. Por quê? Porque, em muitos casos, nós temos um texto sintético de uma súmula e intuímos que aquilo significa uma decisão em tal sentido. Mas, se nós formos investigar os julgados que deram origem àquela súmula, veremos que não tem nada a ver aquela minha intuição com a situação de fato e o fundamento jurídico que estavam pensando os ministros ao aprovarem aquela súmula. Se os senhores fizerem esse exercício, por exemplo, agora com a reforma trabalhista, isso foi superado, mas antes, se os senhores fizessem este exemplo com a prescrição intercorrente, assustariam. A súmula, por exemplo, 114 do TST, diz que é inaplicável a prescrição intercorrente no processo do trabalho, não é isso? Mas se os senhores fossem investigar, como é que aquela súmula surgiu? Os acórdãos da década de 70 que deram origem a ela. Eu conto aos senhores muito resumidamente. Teve um caso que o juiz recebeu embargos à execução, foi concluso para ele, o processo ficou engavetado 3 anos, ele não julgou. A hora que ele foi julgar, ele disse, está prescrito, porque passou mais de 2 anos. Ora, gente, o processo passou mais de 2 anos por morosidade dele próprio. Aí o TST disse, ó, neste caso não cabe prescrição intercorrente. Note, os senhores, a situação de fato. Em outro precedente da década de 70, que deu origem a esta súmula, a morosidade foi da defesa. A defesa ficou protelando o processo na fase de conhecimento. Cartas precatórias, redesignações de audiências, atestados, até que passou-se o prazo de 2 anos do ajuizamento e não tinha sentença no processo. O que o juiz fez? Ao invés de avançar no julgamento de mérito, está prescrito, por conduta procrastinatória da defesa. Aí o TST veio e afirmou, não cabe prescrição intercorrente quando a procrastinação se deu na fase de conhecimento por culpa da defesa. Isto ninguém discorda. Aí, como a súmula tem que ser sintética, afirmaram que a prescrição intercorrente é inaplicável no processo do trabalho. Mas em nenhum dos precedentes foi dito a prescrição intercorrente é inaplicável no processo do trabalho nos casos em que o autor fica omisso na fase de execução e deixa o processo mais de 2 anos parado em arquivo provisório sem indicação de bens. Em nenhum momento, nunca, o Tribunal Superior do Trabalho chegou a dizer isso. Por quê? Porque nós não estávamos inseridos no modelo de precedentes e não possuímos o instrumental, o repertório teórico para poder analisar esta súmula como deveria, com profundidade. Façam esse exercício, senhores, que irão se assustar. Há súmulas, então, que dizem algo que no acórdão não foi tratado. Acórdão de 30 páginas não tocou no tema, a súmula sai dizendo algo que não foi julgado. Cuidado com isso, meus caros. Agora, neste modelo de precedente, repito aos senhores, estudem os acórdãos que deram origem às súmulas, razões de fato, fundamentos jurídicos, contextualizem e extraiam a essência. Aí sim os senhores terão precedentes.